Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Seguindo com o show de Copa aqui no YouTube, no sexto vídeo, falando da seleção brasileira. Sexto vídeo, Brasil 6, sei não, hein? Será? Será que o Hexa chega na Copa da Rússia? Trazendo agora algumas informações da seleção brasileira, né? O Brasil é a única seleção pentacampeã do mundo, 5 títulos, 58, 62, 70, 94 e 2002. Também é a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo. Todas as 21 Copas do Mundo o Brasil esteve presente. E algumas curiosidades, né, também envolvendo a seleção brasileira. O Brasil, por exemplo, é a única seleção aqui da América do Sul a ter ganhado uma Copa do Mundo na Europa. Justamente a primeira em 58 na Suécia. Há também uma possibilidade de termos um Brasil e Alemanha já nas oitavas de final da Copa do Mundo. Se o Brasil terminar em primeiro no seu grupo e a Alemanha terminar em segundo no grupo dela, ou o Brasil em segundo e a Alemanha em primeiro, aí já teria um confronto nas oitavas de final, e se as duas seleções terminarem como líderes dos seus grupos, pode ser que a final seja Brasil e Alemanha. Já pensou? Seria realmente um jogaço. Agora falando das eliminatórias, o Brasil foi a primeira seleção a se classificar para a Copa do Mundo via eliminatórias. Na América do Sul foram 18 jogos, já que são 10 seleções. O Brasil terminou na primeira colocação, obviamente, e garantiu a vaga para a Copa do Mundo com 4 rodadas de antecedência, jogando contra o Paraguai. Alguns números do Brasil: 12 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Essa derrota foi ainda na época do Dunga, na era Dunga lá em 2015. Derrota para o Chile por 2-0 fora de casa. De lá para cá, o Tite assumiu a seleção em setembro de 2016, no dia 1º de setembro, quando o Brasil venceu o Equador por 3-0, 2 gols de Gabriel Jesus e 1 de Neymar. Ou seja, com o Tite nas eliminatórias, o Brasil não perdeu. 41 gols marcados, um ataque muito positivo e apenas 11 gols sofridos. Uma defesa muito sólida da seleção brasileira. Lembrando que o Brasil chegou a ficar nas eliminatórias na 6ª colocação, na época do Dunga. Analisando a escalação do Brasil na partida contra o Paraguai, a gente pode observar um esquema tático 4-3-3, com Alisson, Fagner, Marquinhos, Miranda e Marcelo. Na ocasião, Miranda foi o capitão no rodízio de capitães que o Tite promove na seleção brasileira, não tem um capitão fixo. Casemiro, Renato Augusto e Paulinho, e no ataque Felipe Coutinho, Neymar e Roberto Firmino. Algumas observações têm de ser salientadas, que o Daniel Alves estava suspenso, lateral direito, e o Gabriel Jesus estava machucado. Com isso, entrando o Fagner e o Roberto Firmino. E comparando agora com a equipe que jogou contra a Alemanha, o Brasil venceu o amistoso por 1-0 há poucos dias, também um esquema tático 4-3-3, só que com algumas mudanças. Por exemplo, o Thiago Silva na defesa no lugar do Marquinhos. No aspecto físico, o Tite disse que o Thiago Silva estava melhor condicionado fisicamente do que o Marquinhos e optou por esse jogador. A volta do Daniel Alves para a lateral direita, sendo ele o capitão nesse jogo, no rodízio de capitães, mantendo o Miranda e o Marcelo, também com o Alisson como goleiro. Meio de campo com Casemiro, Fernandinho na vaga do Renato Augusto e Paulinho. E no ataque, sem o Neymar que está machucado, o William, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus. Foi muito importante para a seleção enfrentar um time forte como a Alemanha sem o Neymar, porque a gente não sabe como vai estar a condição física do Neymar para a Copa do Mundo. Então foi muito importante o Brasil ter essa oportunidade de jogar sem o Neymar, ver como o time reagiria sem o Neymar, e na minha visão o Brasil foi bem sem o Neymar, que é, claro, o principal jogador da seleção brasileira. A gente não pode deixar isso de lado. Mas, dentro das limitações, o Brasil conseguiu fazer um jogo de igual para igual com a Alemanha. Verdade que a Alemanha não estava 100%, poupou jogadores importantes, sim, mas foi um adversário de alto nível. A Alemanha é um adversário que tem um nível muito forte. A gente tem que salientar que a Alemanha, para mim, pelo menos, é uma das favoritas para ganhar a Copa do Mundo. Pode sim repetir o feito em 2018 de ser campeã mundial. O Brasil está no nível da Alemanha, para mim, no mesmo patamar também do que a França e a Espanha. O gol desse amistoso foi marcado pelo Gabriel Jesus, que é um jovem atacante, mas que vive um momento muito bom. Já no Brasil demonstrava que tinha um futuro realmente fantástico.
e consegue repetir as boas atuações que tem no Manchester City na seleção brasileira. Agora, se a gente imaginar um time ideal com a presença do Neymar em campo, se ele estiver bem fisicamente, na minha visão, o que eu faria? Eu tiraria o Fernandinho e aí colocaria o Neymar na posição do Coutinho, né, aberto pela esquerda, e o Coutinho indo para a faixa central do campo, sendo um articulador, um organizador, um camisa 10, a função de camisa 10, mantendo o Willian na direita. É verdade que essa formação é bem ofensiva. Vai ter que ser testada ainda para ver como o Brasil vai reagir defensivamente colocando essa formação em campo. Falando agora do grupo do Brasil na Copa do Mundo, grupo E, a tendência é que o Brasil termine em primeiro. Qualquer coisa fora disso, para mim, já vai ser realmente uma zebra. Além do Brasil, tem a Suíça, a Costa Rica e também a Sérvia. A ordem dos jogos do Brasil nessa primeira fase começa contra a Suíça, depois o segundo jogo é contra a Costa Rica e a terceira partida contra a Sérvia. Com o Brasil realmente terminando em primeiro no grupo, tem que analisar o desfecho do grupo da Alemanha, que conta também com Coreia do Sul, México e Suécia. Com isso, eu considero a seleção brasileira, no ranking que eu faço aqui do Show de Copa, entre as favoritas. Já disse anteriormente, está no mesmo patamar realmente do que a seleção da Alemanha, da França e também da Espanha. Tem jogadores para isso e tem um técnico fantástico. O Tite, para mim, faz um dos melhores trabalhos realmente a nível mundial, comandando seleções. Ele recebeu a seleção brasileira num momento muito ruim, instável, e conseguiu colocar o Brasil no topo das eliminatórias, fazendo realmente um trabalho fantástico à frente da seleção brasileira. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo do Show de Copa. No próximo episódio, vamos falar da seleção da Colômbia, que está no grupo H da Copa do Mundo e que pretende repetir pelo menos o bom desempenho que teve na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Valeu, galera! Não se esqueça de curtir o vídeo e também se inscrever no canal. Aquele abraço, fui!